paz do Senhor. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade de estar aqui falando do nome do Senhor, da palavra do Senhor. Ainda de pé, abra sua Bíblia em Salmos 133. Aleluias. Salmo 133, amém? Todos acharam? Que diz assim, verso 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Podem tomar seu assento. Ainda na segunda-feira, após o término da oração, o pastor Dimes, que está à frente da oração, do momento de oração, ele pediu, que os que estivessem aqui presentes meditassem em Neemias 3. E, pois bem, no meio dessa meditação, onde o texto fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, o texto vai falando sobre como cada um contribuiu para que essa reconstrução ocorresse. Cada um teve o seu papel, cada um fez o que pôde para poder essa obra ela ser concluída. E ali naquela meditação, eu buscando no Senhor uma palavra para trazer hoje, eu pude ver que, unidos em conjunto, em comunhão, eles concretizaram aquela obra, a reconstrução. E vindo aqui para este texto, o texto no verso 1 fala: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então, o texto fala de uma comunhão, que acontece quando os irmãos convivem juntos. E fala sobre ser agradável este momento. Então, quando este momento de estar aqui em comunhão é agradável, o texto vem falar que produz o quê? Um crescimento. E realmente é muito bom quando a gente está num local que a gente quer estar com as pessoas. É muito bom a gente estar no local onde aquelas pessoas que estão ali nos faz bem, onde as pessoas nos traz a paz. E se a paz de Deus, que excede todo entendimento, está na casa deles, junto com seus filhos, temos essa paz quando estamos aqui, congregando conosco, com vocês, com cada um que está aqui, com os nossos irmãos, porque é uma coisa boa, é uma coisa agradável. Não consigo encontrar adjetivos para poder mensurar essa sensação, mas a gente sabe que o que é prazeroso estar na casa do Senhor nos faz querer continuar vindo aqui, nos faz querer estar aqui ao invés de estar em outro lugar. Quando a Bíblia fala assim, melhor estar na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar, é exatamente isso. Vem falar a respeito de estar aqui é tão bom, é tão agradável, que a gente não quer estar em outro lugar. O nosso desejo maior é estar aqui, junto com os irmãos, porque é agradável, produz paz, produz perseverança, produz a esperança de continuar aqui congregando junto, até que o Senhor venha. Não é isso? Não é esse desejo que o nosso coração sente? Amanhã tem culto, então o que eu queria de coração é que todos tivessem o desejo de estar na casa do Senhor, independente das circunstâncias, porque é prazeroso estar aqui, porque é agradável estar aqui. Não porque é uma rotina, não porque faz parte da liturgia da nossa igreja, vir aos cultos à quarta, vir aos cultos nas sextas, não. Eu preciso estar aqui porque é prazeroso estar com os meus irmãos. Este deveria ser o nosso desejo. Eu creio que nós temos que sempre estar buscando isso, sempre estar trabalhando em nós, para que esse desejo não morra,
porque é agradável estar ao lado das pessoas que amam a Deus, que servem a Deus, ao mesmo Deus que nós cremos, amém? E o texto vem dizer isso, que é muito bom quando isso ocorre. Então, assim, quando isso ocorre, nos remete a entender que nem sempre isso ocorre. Então, é por causa disso que nós precisamos trabalhar em nós, para que cada um de nós sejamos pessoas agradáveis aos olhos do Senhor, e assim tenhamos uma boa convivência uns com os outros aqui na casa de Deus. E tenhamos esse desejo de estar aqui congregando uns com os outros. Afinal de contas, somos irmãos em Cristo, somos juntos em um único corpo e um só Espírito. Amém? E aí o verso 1 vem dizer assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. O verso 2 vem falar a respeito de um óleo precioso escorrendo. E diz assim: é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Então, este óleo, ele vem simbolizar uma unção completa, ou seja, uma unção abundante, que vem desde a cabeça, desde a barba até a orla, até os pés, né, de Arão. Então, este óleo da qual o Salmo vem falar aqui, Davi, né, no Salmo de peregrinação, ele vem falar, era um óleo especial. Este óleo ele era usado quando era para ungir os sacerdotes da época, né? Então, este óleo ele era feito com especiarias, né, com azeite e algumas especiarias da época, e algumas delas eram difíceis de achar. Então, o texto vem falar assim, com óleo precioso. Esse óleo era precioso e difícil de achar. E às vezes, muitas vezes, é difícil que essa comunhão se encontre na igreja. Então, quando a gente encontra essa comunhão aqui da igreja, por ser algo precioso, difícil de achar, precisamos valorizar. E diz que esse óleo, quando ele cai na cabeça e na barba, e ele vai escoando, ele penetra todo o corpo e exala um cheiro muito bom, muito agradável, um cheiro suave que fixa. Eu pessoalmente gosto muito de perfume, né? Então, quando eu vejo um perfume, uma essência assim que ela fixa, uma essência bem agradável, eu gosto de repetir esse perfume. Todo mundo é assim, né? Gosta de manter aquele cheiro, né? Porque a gente gosta do que é bom e a gente gosta do que é agradável. Assim, o texto vem falar a respeito da comunhão, da convivência. Ele traz essa convivência, essa comunhão como uma preciosidade. Então, quem não quer ficar ao lado de alguém que é agradável? Todos nós queremos. Pessoas agradáveis que refletem a Cristo. A gente só quer ficar ao lado dessas pessoas, não é verdade? Então, pensando nisso, precisamos nos enxergar cada vez mais e tentar ser essa pessoa agradável, para que possamos ficar junto de todos, em comunhão com todos. Já que é bom e agradável viver em união, todos nós precisamos nos esforçar para nos tornar, sim, essa pessoa agradável, do qual vem simbolizar esse óleo aqui. E este óleo também simbolizava a presença do próprio Deus e do Espírito Santo. Então, esta unção, né, este óleo do qual vem falar aqui, nos Salmos, ele vem retratar a importância da gente valorizar a comunhão como um todo. É algo precioso, difícil de achar. A gente leu aqui no verso 1, como é bom quando os irmãos convivem em união. Então, quando a gente está em união, quando se torna uma coisa agradável, precisamos valorizar, precisamos manter, para que essa comunhão ela se perpetue, para que ela continue, porque somos um corpo em Cristo. E esse cheiro, esse perfume exala o quê? A presença de Deus, a presença do próprio Espírito Santo. Amém? Agora o verso 3 vem dizer assim: é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. E
o que acontece aqui? O Monte Hermon é um monte muito alto, né? E aí, no decorrer da noite, né, entre a tardezinha e a noite, quando ocorre aquele clima natural que vem a condensação, naturalmente, ele solta os orvalhos, surgem os orvalhos. E esse orvalho ele sai do Monte Hermon e vai até Sião. E uma distância de um monte para outro é muito longe. E aqui Davi, possivelmente ele queria dizer que o orvalho que emerge, que sai de um monte, ele vai até outro, né? Porque é longo o percurso de onde vai a bênção do Senhor. Não tem medidas, mas quando há unidade, quando há união. Então, um orvalho que sai do Monte Hermon, ele desce, ele ecoa, ele vai até o Monte Sião, simbolizando ali a bênção, a prosperidade, a vida. Porque onde há unidade, o Espírito Santo habita. E aí, logo em seguida, vem dizer assim: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ali aonde? Aqui, onde existe a unidade, onde existe a união. Então não há barreiras para o Senhor, por Espírito Santo atuar, quando Ele vê em nós a unidade, a união, a comunhão. Então o Senhor ordena a bênção. Onde há união, o Senhor ordena uma bênção. É o que diz aqui os Salmos. Amém? E Paulo, ele vem explicar a respeito dessa união, a respeito dessa unidade. Embora nós sejamos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, nós precisamos nos submeter a uma única vontade e a uma única verdade, que é Cristo. Muitas pessoas, muitos pensamentos, mas um único Deus, uma única fé, que é Cristo Jesus. E com meio de Cristo Jesus é que nós andamos em verdade e em novidade de vida, num único propósito, trabalhando para o Senhor, sendo instrumento do Senhor, até que o Senhor venha, unidos, porque uma só vida, um só corpo não pode produzir a diferença. Um vai fazendo e o outro vai seguindo, e assim juntos, em comunhão, a obra do Senhor vai sendo produzida, em conjunto, em unidade, né? Fazendo com que a igreja cresça, fazendo com que a igreja produza em unidade. E aí o Senhor ordena a bênção do crescimento. Então, quando a gente fala, vamos falar do Senhor, vamos fazer o ID, vamos proclamar o Evangelho, nós temos sim que fazer isso, mas primeiro nós precisamos estar unidos internamente, né? Existem muitas igrejas, muitas denominações, muitas culturas, né? Falando a respeito do Evangelho, mas é um único Deus, uma única verdade. Cada um acaba levando a palavra, né, dentro dos seus costumes, né, em cada igreja, mas elas pregam o Evangelho, aquelas, claro, que pregam a verdade. Uns têm uns hábitos e costumes diferentes dos nossos, mas desde que eles preguem Cristo, preguem a verdade de Cristo, não há nada de errado quanto a isso. Amém? Somos diferentes, mas unidos em Cristo somos um só corpo. Amém? Vamos fazer a leitura em 1 Coríntios, que explica bem a respeito do corpo de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Por favor, alguém pode trazer um copo com água? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. Que diz assim, ó. O título na Bíblia diz diversidade na unidade. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também,
com respeito, assim é também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado um bebê de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Entende? Somos muitos, né? Cada um tem a sua função na igreja. Cada um de nós somos diferentes, afinal de contas, cada um tem a sua funcionalidade. Deus nos fez assim. E o verso 21 diz assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Ou seja, cada um de nós precisamos uns dos outros, porque somos partes importantes, somos partes fundamentais. Não existe o maior, não existe o menor. Cada um de nós temos a nossa devida importância. Verso 23. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros de que ela tinha falta, a fim de que não haja divisão, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Entende? Como a igreja unida, ela precisa ser unida para assim cuidar um dos outros, porque a própria Bíblia diz que Deus fez o corpo assim. Deus fez o corpo com essa estrutura, informando, enfatizando que cada um de nós tem a sua devida importância. Então, eu sou importante, você é importante, todos nós somos importantes no corpo de Deus, no corpo de Cristo. Não existe aquele que é mais ou aquele que é menos, porque o Senhor dá honra a cada um de nós. A honra que a cada um é devido. Então, não se sinta inferior no corpo de Cristo. Porque você é importante, porque eu sou importante. O que cabe a nós é sempre nos esforçar a sermos pessoas agradáveis, para que assim todos queiram estar juntos. Porque todo mundo quer ficar perto de quem é agradável. Então precisamos o quê? Nos esforçar para que essa unidade, essa comunhão, ela continue ocorrendo na igreja, para que não haja separação, para que não haja divisão, porque somos um único corpo, um só corpo. E Hebreus, ele vem nos encorajar. Olha o que está escrito em Hebreus 10, 24, a respeito também deste assunto. Hebreus 10, 24, que diz assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. O que o texto nos ensina é: precisamos considerar cada membro deste corpo, já que a gente leu lá o que Paulo ensinou, dizendo que cada um é importante, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. Então nós precisamos considerar cada membro, né, da igreja, e fazer o quê? Incentivar
ao amor e às boas obras. Então, sendo pessoas agradáveis no corpo de Cristo, o que vai acontecer naturalmente? Assim como o orvalho sai do Monte Hermon e até Sião, naturalmente nós vamos exalar a essência de Cristo, fazendo com que uns aos outros se aproximem mais. Quando a gente faz isso, a igreja fica unida. A igreja se auto-incentiva, é um incentivo mútuo, um incentiva ao outro, porque nós temos consciência, porque nós sabemos que todos são importantes. Cada membro aqui é importante para que a igreja continue a levar as boas novas, a ministrar o evangelho, a palavra aqui e lá fora, até que o Senhor volte, porque existe unidade. E o mais importante, quando isso acontece, o Senhor ordena a bênção. Quer igreja melhor do que a igreja unida? Quer uma igreja melhor do que uma igreja que anda em conjunto, com o mesmo propósito, com o mesmo intuito, com o mesmo engajamento? Uma igreja onde nós estamos aqui num culto pela busca do Espírito Santo, e essa busca ela acontece já quando ocorre a comunhão, a unidade. Porque nós lemos lá que o Senhor ordena a bênção, onde há união, onde há unidade. Então o Espírito Santo já habita aqui, porque estamos unidos em um só corpo e um só Espírito. Que esse desejo de estar na casa do Senhor todos os dias, não fazendo diferença de pessoas, não fazendo acepção de pessoas, não se sentindo maior que um membro ou que o outro, e também não se sentindo inferior a um membro e o outro, porque nós não somos. O Senhor diz que a estrutura do corpo foi feita, foi produzida pelo próprio Deus, dando a cada um de nós, a mim e a você, a sua devida importância. Então, a nossa vida é fundamental aqui nessa obra, nessa igreja, para que as coisas, para que o ministério ele progrida, para que o ministério alcance mais almas. Então você faz falta no ministério. Quando você não produz, você faz falta. Por isso é importante você vestir colocar suas vestes de filho de Deus e avançar, e progredir, e fazer aquilo que lhe foi incumbido, porque a obra do Senhor conta com você. É claro que se você não quiser fazer, o Senhor levanta outro para continuar a obra dele, porque a palavra dele não volta vazia, né? E nem vai contrária a ela mesma. Os propósitos de Deus são cumpridos, mas o Senhor quer contar com você. O Senhor quer poder contar com você. Então precisamos estar assim à disposição de Cristo para fazer as boas obras, para levar o evangelho, para proclamar a palavra do Senhor. Mas quão bom será se isso ocorrer em unidade? Quão bom será se não houver disputa entre nós, achando um que é maior que o outro, achando o outro que é inferior a um? Não há essa disseção, não há essa diferença perante Deus. Talvez possa haver perante homens, mas a palavra de Deus vem nos ensinar com o amor que o Senhor estruturou este corpo, para que não haja diferenciação entre nós, mas para que unidade, em conjunto, em um só Espírito, no mesmo propósito, possamos levar a palavra do Senhor e assim proclamar as boas novas até que Ele venha. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses. Que diz assim, 5, verso 11. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo.
Então, o que a palavra está dizendo aqui? Para a gente instruir o nosso irmão, para a gente orientar o nosso irmão, para a gente ajudar o nosso irmão, para ele não desanimar. É fato que muitas vezes um está mais abatido por uma ou outra situação que acontece, e são muitas situações adversas que acontecem na nossa vida. E às vezes a gente realmente está para baixo, está desanimado, está mais devagar, né? Falta em um culto, falta em outro culto, deixa de participar de uma coisa ou de outra na igreja. E o que o corpo tem que fazer? O que eu, como serva de Deus, filha de Deus, preciso fazer? Ô irmão, tudo bem com você? Como que você está? O que está acontecendo? Eu não estou te vendo aqui no culto. Você faz falta. Você precisa de alguma ajuda? Venha aqui congregar, não deixe de estar reunidos como igreja. Quando a gente se afasta da casa do Senhor por 1 ou 2 cultos, é fato que a gente acaba enfraquecendo. A gente já não fica mais o mesmo, parece que o gás acaba. Por quê? Porque o que nos enche é a palavra do Senhor. O que nos nutre é a palavra do Senhor. Isso é a motivação diária que a gente precisa para poder querer estar mais. E aí quando você vê uma pessoa se importando com você, mandando uma mensagem com você, você quer estar lá com aquela pessoa. Poxa, aquela pessoa foi tão legal comigo, aquele irmão, aquela irmã. Eu quero estar lá cultuando a Deus ao lado dela. É isso que a palavra está falando. Isso acontece quando somos irmãos agradáveis. Quando a gente é assim, as pessoas querem estar perto de nós. Elas não ficam ao nosso lado porque são obrigadas a nos amar, porque são obrigadas a congregar junto conosco. Não. Exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, é o que diz a palavra do Senhor. Porque isso vai nos encorajar a continuar, mesmo com todas as dificuldades que a gente encontra enquanto está aqui na terra ainda. Eu conheço pessoas que trabalham, e quando você vai ver o motivo, não é nem o dinheiro, não é nem por causa do dinheiro, é porque elas não querem retornar para a sua casa. Mas como assim? Porque não é um lugar agradável delas ficarem. As pessoas lá brigam, as pessoas entram em confusão, sabe? Ou nem se falam, são distantes. E a obra do Senhor não pode ser assim, a casa do Senhor não pode ser assim. Como nessa situação que eu estou falando. A casa do Senhor tem que ser um lugar que você anseia por estar aqui. Tem que ser um lugar que você não quer perder um culto, mesmo que daqui a 2 dias terá outro culto, mas este eu não posso perder, porque eu tenho o desejo de estar lá congregando, louvando ao meu Deus ao lado de pessoas boas, de pessoas agradáveis, que exalam um bom perfume, um perfume agradável, o perfume de Cristo. Já pensou a gente ter que congregar, né? Vira uma condição, uma obrigação, uma imposição. Eu tenho que congregar na quarta, eu tenho que congregar. Não, você não tem. Isso tem que ser um desejo nascido do seu coração. Porque a Bíblia diz que nós fomos feitos para adorar ao Senhor. E quando a gente tem isso em mente, e quando a gente se reúne aqui, e a gente vê o nosso irmão e recebe um abraço bom, um abraço caloroso, um abraço verdadeiro, aí nasce em nós aquela alegria. Que bom, né? Como diz o irmão Antônio, que bom que você está aqui essa noite, porque você realmente tem o desejo de ver o seu irmão, você realmente tem o desejo de congregar com ele, de abraçar o seu irmão, sabe? De conversar com ele, de dar umas risadas com o seu irmão. Porque o melhor lugar para estar é na casa do Senhor. Porque aqui existem pessoas que adoram o mesmo Deus, que têm o mesmo pensamento que você, que anseia o mesmo que você, que é a vida eterna com Cristo. Qual outro lugar seria melhor, mais agradável, com pessoas melhores e agradáveis? Então, por isso, na casa do Senhor não pode haver separação. Não pode haver divisão, disseção de pessoas, porque somos um único corpo, agradáveis aos olhos do Senhor. Amém? E juntos, unidos, aí sim,
nós podemos sair lá fora e levar o evangelho e falar do amor de Deus e convidar outras pessoas a estarem aqui. Você imagina, você convida uma pessoa para vir aqui e não quer sentar ao lado do seu irmão? Olha que coisa, né? Contraditória. Eu convido o irmão e vou sentar do lado de um que eu não vou muito com a cara, que eu não gosto muito desse irmão aqui. Não pode haver isso, né? Se a gente vai lá fora trazer outras pessoas para se juntar a nós, para se unir a nós, é porque nós queremos que eles sintam o mesmo que nós. O perfume suave e agradável que existe aqui nessa comunhão, nessa unidade. Então é por causa disso que nós, cada um de nós, precisamos nos esforçar sempre para ser pessoas agradáveis, né? Unidas um com os outros, independente do tempo em que a gente está aqui na igreja. Se eu tenho 1 ano, 2, 5, 10, não me importa. Somos todos membros do corpo de Cristo. Somos todos chamados filhos de Deus. Amém? Quando a gente entender, né, que o Senhor ordena, onde Ele derrama a sua bênção, nessa união, a gente vai compreender o amor de Deus em nós. A gente vai compreender, né, que não importa o que acontece lá fora, porque não há mais nada importante do que estar aqui adorando ao Senhor com os nossos irmãos em Cristo, com a nossa família em Cristo, porque somos um com Cristo. Amém? Abra sua Bíblia em Gálatas. Louvado seja Deus. Eu espero que vocês estejam entendendo a mensagem. Amém? Porque o Senhor requer de nós um esforço, né? Porque às vezes a gente acaba se distanciando de um irmão, de outro irmão, né? Por motivos bobos, por motivos tolos. E a Bíblia diz que somos todos importantes no corpo de Cristo. Embora sejamos todos diferentes, aqui dentro não há ninguém igual. A nossa semelhança, ela vai compactuar quando a gente se encontra, todos nós, com Cristo. Mas individualmente somos todos diferentes. Fazemos um por causa de Cristo. Amém? Gálatas 3, 26, que diz assim, 3:26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. É o que eu acabei de dizer. Somos todos semelhantes agora por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Tiago, capítulo 2. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Tiago, capítulo 2, do 1 ao 9, que diz assim, ó: Irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponho que na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês darem atenção especial ao que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sentem-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé
e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas se vocês têm desprezado o pobre, não são ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome de vocês, que vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estão cometendo o pecado e serão condenados pela lei como transgressores. O texto vem dizer a respeito de nós fazermos acepções de pessoas. Muitas vezes a gente faz isso intencionalmente. Muitas vezes não. Porque o que acontece? Às vezes a gente tem por hábito, isso é o ser humano, tem por hábito julgar as pessoas por aquilo que a gente está vendo, sem entender, por aquilo que a gente vê fisicamente. Mas o Senhor, Ele é aquele que esquadrinha o coração das pessoas, a mente e a intenção do coração. Então não podemos fazer separação, acepções de pessoas pelas vestes, por uma atitude isolada, por uma ação. Não podemos ser assim, porque a palavra condena, a palavra de Deus condena isso. A palavra de Deus vem dizer: ame o seu próximo como a si mesmo, assim estão agindo corretamente, mas se tratarem todos com parcialidade, estarão cometendo pecado. Então, o corpo, que a gente acabou de ler em 1 Coríntios, Paulo nos ensinando que somos um corpo, somos diferentes, mas temos a devida importância, cada um de nós. Nós vimos também que nós precisamos estar unidos, porque onde há união, o Senhor ordena a bênção. Eu falei aqui a respeito da gente ser pessoas agradáveis e buscar sempre estar unidos, incentivando, encorajando, exortando os irmãos a permanecerem na fé, a continuarem, mesmo mediante as dificuldades. Mas as pessoas que fazem isso devem ser as mesmas pessoas que não fazem separação, não fazem acepção de pessoas, né? Não podemos escolher, já que somos um corpo, não existe maior e nem menor. Então não podemos ser parcial, agir dessa forma com um ou com outro. Amém? Então é a respeito disso que o texto vem dizer. A gente precisa lidar com as diferenças, com imparcialidade. São questões, irmãos, que muitas vezes acontecem conosco e nos faz separar, nos traz a separação no corpo de Cristo, porque optamos por um ou por outro, e não é correto. O correto é a gente viver em comunhão, conversando, se ajudando, se amando mutuamente, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. É o mandamento que o Senhor fala para a gente fazer. E muitas vezes é no dia a dia que acontecem coisas que nos separam. Mas a palavra vem dizer para a gente ter essa atenção. Amar o nosso próximo, independente. Né? Eu sei que muitas vezes acontece uma ou outra situação que nos afasta dos nossos irmãos. E devemos ficar afastados? Claro que não. Precisa haver o quê? O perdão, a reconciliação. Porque não pode quebrar o elo da união, da unidade, da comunhão dentro da casa do Senhor. Porque se assim ocorrer aqui, a bênção do Senhor é cessada. O Espírito Santo é entristecido. E como podemos buscar a presença do Espírito Santo se há divisão entre nós? Não pode ocorrer. Então é necessário que haja a aproximação, o perdão, o quebrantamento. Muitas vezes, por nosso coração ser orgulhoso, nós fechamos o coração, né? Nós endurecemos o coração. O Mateus, ele iniciou o texto lendo nos Salmos, eu não me lembro qual Salmos que foi, mas ele diz assim, que não endureçam o coração de vocês. Salmo 95, né, pastor? Vamos fazer a leitura desse salmo aqui novamente. Não endureçam o coração de vocês como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto. Então, ouçam a voz do Senhor e não endureçam o coração. Porque é o momento da gente quebrantar os nossos corações.
se haver a necessidade de liberar o perdão, né, de pedir perdão, se houver a necessidade da gente se desculpar, se houver a necessidade da gente se reconciliar, que assim a gente faça, para que o Senhor continue a liberar a sua bênção sobre nós, sobre essa unidade, sobre essa igreja aqui, porque nós precisamos estar em um só corpo, num só propósito, num só espírito, para a bênção do Senhor ser na nossa vida, para o Espírito Santo poder atuar e não ficar entristecido comigo ou com você, com a gente. Então, onde há a união, onde há a unidade, o Senhor ordena a bênção. Amém? Então, a gente precisa lidar com as diferenças para que juntos possamos levar a palavra do Senhor, possamos congregar com alegria, possamos ter o desejo de vir aqui na casa de Deus e congregar. Poxa, eu estou saindo daqui agora, mas sexta-feira eu sei que tem palavra de novo. E eu tenho a alegria de vir aqui. Quantos de nós, muitas vezes, não vai trabalhar obrigados, né? Assim que a gente se sente, em determinados lugares. Eu já trabalhei no lugar que eu estou hoje, eu ia trabalhar, eu ia às vezes até chorando, porque eu não queria ir para lá. Eu me via na obrigação, porque eu precisava do dinheiro para ir trabalhar. E isso é horrível, você trabalhar num lugar assim, que você se sente mal, que você se sente oprimida, sabe? Que você não tem alegria de ir fazer o seu trabalho. E a casa do Senhor é um trabalho honroso para nós. Nós fomos incumbidos de fazer essa boa obra. Nós somos trabalhadores dessa seara. Nós trabalhamos para o reino. Então a gente precisa vir para esse trabalho aqui com o coração cheio de alegria, sabendo que a gente vai produzir para o reino de Deus, que a gente vai frutificar no reino de Deus, para louvar, engrandecer o nome dEle com alegria. Porque a qualquer momento Ele pode vir. E como é que Ele vai achar o nosso coração? Como é que Ele vai achar o nosso íntimo, o nosso interior? Alegres, né? Porque estamos unidos, produzindo para o reino, ou um coração entristecido, fazendo as coisas por obrigação, com raiva? Ah, eu vou, porque senão vão ficar falando na minha cabeça, vão ficar me julgando. Não, eu vou, porque a obra do Senhor conta comigo e conta com você. Eu vou trabalhar para o reino de Deus, porque é isso que o Senhor espera de mim. Mas eu não vou fazer isso de qualquer forma, eu vou fazer isso com alegria. E quando eu estiver triste, meu irmão do lado vai me exaltar, vai me animar, vai me levar adiante. Porque ele vai me levantar, eu não vou ficar caído não, porque eu não estou sozinha. É melhor andar em dois do que um. É melhor andar em dois. Não é verdade? Não pesa. Um ajuda o outro. O Senhor diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É o Senhor Jesus que fala isso. E quando a gente leva a vida com Cristo, o fardo que antes era pesado, ele se torna suave, ele se torna leve. Porque Cristo é o nosso ajudador, Ele é o nosso suporte, Ele nos levanta, Ele nos ajuda a caminhar. Então, quando você não se sente sozinho, as coisas ficam melhores. Então não precisa você se sentir sozinho, porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios que você é parte fundamental neste corpo, que você é muito importante. Você não é inferior a ninguém aqui, ninguém é superior a você e nem a mim, porque perante Cristo todos somos iguais. E Cristo se alegra quando eu e você andam junto. Poderemos andar juntos se a gente não estiver de acordo? Estamos todos de acordo, porque estamos aqui para levar a palavra de Deus, para produzir para o reino, para trazer outras vidas aqui, para encher essa casa de oração. E só podemos fazer isso quando houver unidade. Se houver separação entre nós, o Senhor, o seu Espírito Santo entristecido não opera em nós. Amém? Então, não possamos deixar o Espírito Santo de Deus, o Santo Espírito, se entristecer com a nossa vida, com as nossas atitudes. Mas antes, devemos exalar um perfume suave, um perfume que lembra Cristo,
um perfume precioso, difícil de achar. Por ser tão difícil de achar, que é eu e você aqui nessa casa de oração, é que devemos valorizar a vida de cada irmão que está aqui, de cada irmão que está aqui, porque a palavra diz que todos nós somos fundamentais no corpo, somos preciosos no corpo de Deus, amém? Temos valor perante a Deus. Por isso, cada um de nós precisamos valorizar o nosso irmão, porque a vida dele é preciosa para o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Então, que a palavra nos ensine a nós, cada um de nós, igreja, a lidar com as diferenças, lidar com os temperamentos, lidar com as situações, sabendo que cada um de nós, ainda que sejamos diferentes, temos um papel importante no corpo de Cristo. Temos a nossa devida importância no corpo, na igreja do Senhor, né? E lembrar que por sermos importantes, precisamos valorizar a vida de cada irmão. Precisamos ajudar o irmão caído a se levantar. Precisamos, com amor, levar de novo o irmão à direção correta, para que ele não se perca, porque ele é importante. Assim fazendo, cada um de nós vamos ter o desejo na alma, no coração, de estar aqui na igreja do Senhor, congregando sempre, até que o Senhor volte. Onde o anseio é que todos nós, sejamos levados com Ele para a glória eterna. É o desejo do meu coração e eu creio que é também do coração dos irmãos. E para finalizar, João, capítulo 13. Louvado seja Deus. No versículo 34. João 13, 34. Jesus falando, ele diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Agora vamos ler junto o verso 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Louvado seja Deus por isso. Aqui a palavra de Deus nos ensina a amar um único irmão, ou um irmão específico, ou um irmão mais bonito, um irmão mais alto, mais baixo, não. Amem-se uns aos outros. Mesmo que dentre vós existe alguns que você ainda não tenha muita afinidade. Então se esforce para viver bem com todos, sem fazer acepção de pessoas, sem ter preferências, sem pré-julgar um ou outro pelas vestes. Eu vou falar veste, mas são várias questões que nos faz fazer acepção de pessoas, né? Fazendo com que um seja melhor que o outro. Não. Perante ao Senhor, a palavra vem dizer: amem-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E aí, quando a gente for lá fora convidar alguém para vir aqui congregar conosco, ele vai ver: nossa, que igreja unida, nossa, que povo bacana, eles se juntam para poder fazer as coisas, eles realmente se gostam, eles estão ali unidos. Não existe maior ou menor, porque o amor de Cristo está em nós. Amém? Que a palavra do Senhor seja guardada no coração de cada um de nós e que nós possamos entender que somos importantes para Deus, mas não é apenas nós que somos importantes para Deus. O nosso irmão também é importante para Deus. E que no reino de Deus não existe o maior, não existe o menor. Porque cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância. E Deus morreu por todos nós aqui, para que nós juntos pudéssemos herdar a vida eterna com Ele. Amém? Então, que a palavra seja guardada no coração, que vocês possam meditar e que o nome do Senhor possa ter sido glorificado. Amém?